Olá, tudo bem? No Urufino em Campo desta terça-feira você fica por dentro das doenças reprodutivas em vacas no quadro em discussão. Tem isso e muito mais, o programa está no ar. As doenças respiratórias podem atingir os bovinos em qualquer fase, do mamando ao caducando. Por isso, a Fazenda Verlinga, no interior de Santa Catarina, cuida desde cedo do rebanho. Veja só. Esse é o seu Clairton, pecuarista experiente com mais de 30 anos dedicados ao campo. Nesse tempo, ele aprendeu que bovino bom é com saúde, desde cedo. Por isso, está sempre de olho no rebanho. Enquanto a gente trata os animais, a gente observa, né, se todos eles estão se alimentando ou se tem alguma coisa diferente, ou uma diarreia ou algum sinal que não está bem, a gente tenta sempre verificar, quanto antes melhor, né? Na propriedade dele, a Fazenda Verla, existe muita diferença de temperatura, o que pode provocar doenças. Junto com o veterinário, o pecuarista avalia os animais e identifica possíveis problemas. Essa bezerra teve diagnóstico de doença respiratória. Nesse animal a gente fez um exame clínico junto com o produtor, onde havia uma suspeita de problema respiratório. O animal estava ofegante, aumento da frequência respiratória, apresentava cansaço, onde a gente chegou a um possível diagnóstico de pneumonia. Além do aumento das frequências respiratória e cardíaca, o bezerro pode ter tosse, gemido, cansaço, anorexia, febre e corrimento nasal. Por isso, para resolver o problema com agilidade, o técnico indicou o antibiótico resolutor da Urufino Saúde Animal. Um produto inovador hoje, um princípio ativo moderno, princípio ativo marbofloxacina, ou seja, uma ótima opção para casos respiratórios, problemas de pneumonia. O produto age em 30 minutos, é dose única e tem ação sobre várias bactérias. Solução rápida e eficiente que traz tranquilidade ao pecuarista. A gente fica tranquilo, né? Fica contente de ter feito a coisa certa, né? Prejuízo não, né? Prejuízo não pode ter. Prejuízo se morre ou se fica vivo, mas não desenvolve, né? Aí o prejuízo é maior. Atualmente, a ordenha diária da propriedade é de 4.500 quilos de leite, média de 36 quilos por animal. Esses animais, eles parem antes, eu consigo fazer elas produzirem leite antes e com certeza leite com mais qualidade e mais quantidade. E são animais mais resistentes, menos sensíveis, já que vêm com um cuidado especial desde o nascimento. Vem cá, você já votou no Troféu Agroleite 2016? A premiação é a mais importante do setor leiteiro e é entregue anualmente durante o Agroleite, evento realizado em Castro, no Paraná. A Urufino está indicada na categoria Medicamentos. Para votar, acesse www.agroleitecastrolanda.com.br. Na preparação para a estação de monta bovina, é importante que o pecuarista fique de olho nas doenças reprodutivas. Tem doença que faz a vaca até abortar. É sobre isso o quadro em discussão. O Urufino em Campo recebe Eduardo Pérez, que é médico veterinário, doutor em reprodução bovina e proprietário da empresa de reprodução bovina, Convet. Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui no Urufino em Campo. Olá, muito obrigado mais uma vez a oportunidade de falar um pouquinho de um assunto que a gente gosta tanto, que é reprodução animal. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre doenças reprodutivas que causam impactos aí na produtividade da fazenda. Então, Eduardo, para começar, quais são os tipos de doenças reprodutivas que a gente tem hoje? Nós temos as doenças infecciosas, que elas podem ser ocasionadas por bactérias, por fungos, por vírus, e temos doenças que causam abortamento de causa não infecciosa, que são intoxicações por nitrato, por exemplo, e por plantas tóxicas. Entendi. Tem alguma que o produtor precisa ficar mais de olho? Primeiramente, ele tem que ficar de olho na brucelose, porque ela é uma zoonose, ela apresenta um risco muito grande para manipuladores de carne e para o ser humano via leite, e
uma doença que está no Programa Nacional de Erradicação da Brucelose e Tuberculose. Então, todas as fêmeas devem ser vacinadas até os 8 meses de idade contra a brucelose. A brucelose causa aborto? A brucelose causa aborto principalmente no terço final da gestação. Quando o feto está mais pesado, então há um fenômeno que é chamado placentite, que é uma inflamação da placenta, e esse animal acaba fatalmente vindo a abortar e tem retenção de placenta, além do que contaminar o meio ambiente e ter um intervalo entre partos bastante pronunciado em função do quê? Desse animal apresentar infecção uterina após o aborto. Então você está me dizendo assim, a vaca vai abortar por conta da brucelose, e isso ainda vai prejudicar toda a vida fértil dessa vaca? Sim, porque ela vai ser portadora da brucelose, da brucela, ela vai eliminar isso pelo rebanho, o índice de aborto vai crescer sempre na propriedade e ela pode vir até conceber depois de um aborto de brucelose. Porém, ela vai produzir o quê? Ela vai produzir fetos de baixa viabilidade. Então, muitos vão morrer nos primeiros dias de vida e alguns animais serão animais mais tardios, os guachos, que as pessoas gostam de falar. Tem alguma outra doença que você pode destacar, que o produtor tem que ficar ligado? O complexo das doenças reprodutivas como um todo, que são as leptospiroses, por diversas leptospiras, o IBR, que é a rinotraqueite infecciosa, a diarreia bovina vírus também, são doenças importantíssimas. Mas é sempre importante a gente saber se essa doença é prevalente na fazenda. Porque se ela não existe na fazenda, não há por que vacinar. Uma vez existente, temos que vacinar como um todo o rebanho. Ok. Antes da gente começar a gravação da entrevista, você estava falando de um mito que existe no campo do aborto, né? Porque às vezes o pecuarista não vê ali de fato, né, o feto e acha que aconteceu outra coisa. Pois é. Muitas vezes acontece um retorno irregular ao cio, em torno de 60 dias, 40, 60 dias após a cobertura, o animal estava gestante, não estava mais, e as pessoas comumente dizem que houve uma reabsorção. O útero não reabsorve nada. O que acontece é que esse feto é muito pequeno e ele acaba sendo eliminado de uma maneira quase invisível. Reabsorção não existe. O que existe é morte embrionária precoce. Ok, Eduardo, obrigada por enquanto. Depois do intervalo, a gente vai falar como controlar as doenças reprodutivas no rebanho. Não saia daí, eu volto já já. O fim da mastite começa aqui. Mastifin, tradição e liderança absoluta no mercado. Mata bactérias e elimina os grumos. Mastifin é proteção e resultado na produção leiteira. Mais de 7,5 milhões de bisnagas vendidas no Brasil desde 2008. É da Ouro Fino. Olá, amigo produtor de leite. Você sabia que no período de secagem das suas vacas é o momento ideal do controle da mastite? A solução para esse problema é a vacina MastPlus BR. Você encontra esse produto nas melhores revendas do Brasil. Com a MastPlus BR, mais o antibiótico Mastifin Vaca Seca e Penforte PPU, você evita e cura as mastites do seu rebanho. Lembrando, a MastPlus BR deve ser utilizada no momento da secagem, repetir com 30 dias e 15 dias pós-parto. O resultado é muito mais leite no balde, consequentemente, dinheiro no seu bolso. Mais informações, entre em contato com a gente através do 0800. Ouro Fino em Campo está de volta e hoje o quadro em discussão é sobre doenças reprodutivas em vacas. E quem está aqui comigo explicando quais são essas doenças e agora a gente vai falar sobre o controle é Eduardo Pérez, ele é médico veterinário, doutor em reprodução bovina e proprietário da empresa Convet que trabalha com reprodução animal. Bom, Eduardo, então vamos agora falar sobre o controle. A vacinação, então, é a única arma? A vacinação é a única arma. Mas quando vacinar? A brucelose, pelo Programa Nacional de Erradicação, ela deve ser feita em todas as fêmeas de 3 a 8 meses de idade.
Porém, as vacinas reprodutivas com relação a leptospirose, IBR, DBV, nós temos que nos atentar para a prevalência na propriedade. Então, sempre é necessário o proprietário amostrar os animais, fazer uma sorologia e ver se realmente existe o agente. Uma vez existente, nós conseguimos incrementos nas taxas de prenhez após a estação de monta bastante substanciais quando vacinamos animais em propriedades prevalentes. Agora, em propriedades onde o vírus não circula, a bactéria da leptospira não circula, não se observa nenhum incremento em taxa de fertilidade e nem na redução do abortamento. Vale ressaltar que normalmente os bovinos abortam 3% dos seus fetos. Isso é uma taxa normal. Ok, a estação de monta bovina em gado de corte só vai acontecer no segundo semestre. Então, se o produtor não quer ter prejuízo na estação de monta, é bom começar a vacinar agora, né? A gente tem que começar a trabalhar agora, no final do outono, começo do inverno, fazendo a nossa programação, a nossa nutrição do gado, observando plantas tóxicas que podem causar aborto, fazendo a vacinação e a revacinação para promover um título de anticorpos adequado, avaliando o sêmen e preparando todo o protocolo hormonal, porque a estação de monta é uma operação de guerra e a gente tem que estar super preparado para isso. Eduardo, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Ouro-Finicampo. Eu agradeço e gostaria de desejar um grande abraço a todos os amigos produtores e os clientes da Convet também, que nos assistem bastante. Volte mais vezes aqui, viu, Eduardo? Obrigado. Bom, esse assunto aqui do quadro em discussão foi sugerido por um telespectador do Ouro-Finicampo. Então, quero convidar você que está nos assistindo para sugerir temas também pelo e-mail ourofinicampo@ourofino.com ou pelo WhatsApp 16 98181 8687. Agora tem a médica veterinária Raquel Albernaz no programa com uma dica para o criador de cavalos. O tratamento das lesões de músculos e tendões dos animais atletas deve ser feito o mais rápido possível. Acompanhe comigo, Raquel Albernaz, médica veterinária da Ourofino, as boas opções da Ourofino para o seu animal. Animais atletas são exigidos a se adaptar ao treinamento durante o ano todo. O nível de treinamento é alto e muitas vezes esse esforço vai além do limite fisiológico. Lesões de músculos e tendões provocam queda de desempenho e muitas vezes interrupção de treinamento, um baita prejuízo. Hidratação e repouso adequado são a base do tratamento. Além disso, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais para alívio do inchaço e da dor. Para esses casos, a Ourofino tem 3 opções de anti-inflamatórios. O primeiro deles é a fenilbutazona OF e os outros 2 são os nossos Maxicans, na forma de gel, bem prático, aplicado via oral no animal, e o Maxican 2%. Esses 2 anti-inflamatórios, os nossos 2 Maxicans, se consagram pelo menor efeito colateral quando aplicado em equinos. Lembre-se que treinamento e nutrição andam juntos, então converse com o seu médico veterinário para adequar o treinamento do seu animal e também sobre a possibilidade de utilizar um suplemento. Veja os destaques de hoje. Resolutor, fenilbutazona OF, Maxican 2%, Maxican Gel, Canter OF. Últimos dias de campanha de aftosa e olha só as vacinas que não podem faltar. Orovac aftosa, Orovac raiva, Orovac Poli-BT e Orovac 10TH. Consulte sempre um médico veterinário, siga as doses e as recomendações de bula. A edição de hoje termina aqui e amanhã tem Ouro-Finicampo ao vivo às 11h30 da manhã, hora de Brasília. Eu vou esperar por você. Tchau, tchau.